É sempre muito bom estarmos aqui na Seara. É uma casa que nos traz conhecimento, que nos traz acolhimento e que nos traz também a busca pela sua mudança de energia que você pode obter pelo passe. Nós vamos então primeiro fazer a nossa oração, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que possa, nesta noite, permitir a estes amigos benfeitores da luz a nos trazer as bênçãos necessárias a cada um de nós. Senhor, permita-nos encontrarmos o caminho pelo conhecimento e pelo teu exemplo, que sempre tem nos direcionado em nossas vidas. Que tenhamos a fé, a coragem e, acima de tudo, a vontade para aplicarmos todos os ensinamentos que temos recebidos de ti por meio dos nossos irmãos, que vêm cada terça-feira trazendo-nos por meio das palestras. Obrigada, Senhor. Obrigado, amigos, por estarem conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim quando nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos da prática de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, nós temos aí a continuidade do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Dionísio vai nos trazer a lição número 2, que trata da liberdade de escolha. Eu acredito que para a liberdade de nossas escolhas é necessário conhecimento. E retomo com vocês a questão dos pais, que não esqueçam de levar os seus filhos para a busca do conhecimento, porque hoje nós estamos vivendo momentos em que todos nós falamos de transformação, de mudanças, mas precisamos começar a fazer as mudanças. E precisamos ajudar as nossas crianças a serem melhores amanhã. Então, nós vamos agora com o nosso companheiro Dionísio, para que ele possa trazer para a gente essa liberdade de escolha, que possa aí nos clarear, né, nesse caminho das escolhas. Que os bons amigos te inspirem. Bom, gente, boa noite para todos, né? A todos aqueles que estão conosco aqui na Seara, aqueles que nos ouvem em outros momentos pelo nosso canal do YouTube. É uma alegria imensa de estarmos trabalhando junto com todos vocês na busca do conhecimento que nos eleva no processo evolutivo, né? Nós repensamos na sequência do capítulo 2 do livro, onde ele traz a questão da liberdade de escolha, porque nós temos que lembrar que nós não temos uma vida única. E aonde está a oportunidade das nossas relações de mudança quando nós estamos tendo talvez uma liberdade de optar por algo que não seja talvez real nas nossas vidas. Principalmente pelo fato que a Joana de Ângeles, quando ela trata nesse capítulo 2, a grande proposta de mudanças
para uma relação nossa conosco mesmo e uma relação nossa na busca de equilíbrio, busca de saúde e, principalmente, falou, a busca do conhecimento. Porque esse é um fator preponderante em nossas vidas, aquilo que devemos encontrar dentro de uma proposta de mudança. Ninguém altera a sua caminhada se não souber que passos ele está dando. E como nós estamos falando aqui não apenas de corpos, porque na questão corporal nós temos opções, mas como todos nós temos o indicativo de que vamos morrer, desencarnar, retornar ao plano da espiritualidade, então nós temos que lembrar que as nossas vidas estão entrelaçadas. E se elas estão entrelaçadas, nós temos que dar uma repensada nesse processo de conhecimento. Nesse capítulo, não sei se vai ficar, ainda não ficou muito bom para a gente enxergar. Eu prometo no próximo mudar de novo a cor da letra ou a cor do fundo, né? A Joana de Ângeles traz sempre no capítulo inicial um mantra que é uma informação para que nós possamos entender o objetivo do capítulo. E ela coloca, basicamente, esses 5 pontos, dizendo assim: o pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que desejo. Ser feliz ou desventurado é minha opção voluntária. Sou escravo da lei, que me enseja progredir sem interrupção do tempo. O que eu sou ou o que serei depende de mim. A inspiração superior nunca me falta. Porém, sintonizar com ela será aspiração pessoal. Construindo as estruturas existenciais da mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal. O que ela quer dizer com esse inicial do capítulo? De que tudo que nós estamos vivendo hoje tem uma relação de sintonia com o plano espiritual, que ela chama de plano divino, ou de pensamento divino, e que as decisões e as opções são nossas. Nós podemos até colocar uma interrogação dizendo assim: mas eu quero sofrer? É necessário que eu sofra? Eu estou buscando a minha própria dor? E é este que é o contexto que a Joana de Ângeles vai trabalhar nesse capítulo. De que as dores, elas não são uma designação de um plano divino. Deus não coloca dores como fator de processo evolutivo. A dor só nos acomete por 2 circunstâncias: necessidade de corrigenda e a questão da rebeldia. Nesse contexto, o nosso corpo físico, ele trabalha com aquilo que a minha mente traduz para esse amontoado de células que estão vinculadas ao nosso corpo. Somos bilhões de células, cada uma com uma inteligência interna. André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele coloca que as células são animálculos infinitesimais domesticáveis. O que seria isso? Ele nos chama a atenção que todas as nossas células, elas podem ser domesticadas pela ação de nosso próprio pensamento. Então, nós vamos criando processos nas nossas vidas e, de repente, fazemos as grandes perguntas. Por quê? Por que me acometeu isso? Por que eu estou sentindo essa dificuldade? E as indagações, todas elas, refletem, às vezes, a falta de conhecimento para entender as respostas divinas. No capítulo inicial, nós colocamos a ideia que ela diz assim: tu és livre
para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com qual desejas. A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto de harmonia universal. É difícil, às vezes, a gente entender esse processo quando ela diz assim: nós somos livres para imprimir na nossa existência o padrão de felicidade ou aflição com qual desejamos. Aí você diz assim: não, mas eu não quero sofrer, eu não quero dor. Você é livre. É você que imprime essa efetividade na sua estrutura de vida. Como que eu imprimo isto? Haja vista que quando a gente fala de dores que nos acometem na questão corporal, e principalmente as doenças autoimunes, que não têm uma explicação na questão científica, que não tem um tratamento direcionado, e nós entendemos que, pelo entendimento, pela meditação, nós vamos mudar esse contexto das nossas células por essas doenças que nos acometem, dores atrozes. A fibromialgia, que muitas pessoas às vezes têm e acometem principalmente as mulheres, né? 75% a 80% de que tem fibromialgia é o lado feminino, ela sempre vai estar vinculada a essas dores criadas por processos efetivos de vidas anteriores. Por isso que não tem um resgate, não tem algo que nos mostre nas condições científicas até hoje, um diagnóstico preciso. Nós apresentamos outro dia um estudo falando de uma avaliação que foi feita na faculdade de Princeton, onde eles fizeram uma avaliação de crianças que foram abusadas na sua infância, criando processos de estresse, fizeram um levantamento e mostrou que essas crianças, elas tinham represado as emoções e elas tinham uma capacidade maior de alterar tanto a interleucina 6, que cria processos inflamatórios no nosso corpo, essa predisposição, quanto ela tinha também a possibilidade de fazer a criação de doenças, principalmente reumáticas. Nossa, mas isso, a dor não apareceu, a doença, tudo por aspectos emocionais, onde o estresse, a dor, né, gerou esses contextos. Assim como fizeram também um levantamento demonstrando em que 269 pessoas contra 283 pessoas que tiveram o luto e os que não tiveram luto também apresentaram, nos período inicial, mais predisposição a ter a dificuldade inflamatória, porque a interleucina 6 ou a secretina, ela aumentava. Mas por quê? A dor e a dificuldade. Por isso que ela diz assim: tu és livre para imprimir na tua existência. Então nós começamos a avaliar o que nós estamos imprimindo nas nossas vidas, né? E aí ela falou assim: quais são as dificuldades que as pessoas apresentam? Principalmente, nós vamos observar que, como ele diz, uma frase de Fernando Pessoa, que a gente colocou, e diz assim: querer não é poder. Porque tudo que a gente vê falar anteriormente, fala, querer é poder. E Fernando Pessoa, na sua poesia, diz: querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder, para só depois poder. Quem quer nunca há de poder, porque se perde em querer. Complexo, né? Mas vamos tentar colocar isso aqui na ordem. Querer é algo que nós temos que determinar que está acima do desejo. Desejo, Emmanuel coloca que é como se fosse um departamento do nosso campo mental. Mas quem gerencia todo ele é a vontade. Às vezes você quer, mas não executa. Por isso que ele fala: querer não é poder. Quem pôde, quem conquistou,
quem chegou a esse resultado, né, antes do poder, ele determinou. Ele falou que era o objetivo dele, ele teve foco. Então, quando a gente não tem foco, nós vamos ficando lutando a vida inteira, achando que ou Deus tem que dar a solução, ou alguém tem que nos dar essa resposta, e colocamos sempre a culpa no outro. Então, ele chama que quem quer, só fica no querer, nunca há de poder. Você tem que dar um segundo passo. Eu quero e vou executar, eu vou fazer. Né? E ele diz, porque se perde somente em querer, somente no desejo, e nunca na vontade. Quando eu falo, eu desejo tomar um sorvete, mas não levanto da cadeira, do sofá, da cama, para ir na sorveteria, eu vou ficar apenas no querer. Quando eu vou à sorveteria, pago o sorvete e degusto, ali a vontade está exercida. E tudo que é para exercer a vontade é algo que demanda sacrifício. Não há nada que nós construamos que não seja de uma vontade determinada. Para estar aqui hoje, nós tivemos que ter muita vontade. Você pode falar assim, nossa, está chovendo, hoje eu estou cansado. Mas quando você vem, é porque a sua vontade determinou mais do que o seu próprio desejo. Né? E aí a Joana de Ângeles, ela diz assim, há pessoas, e isso mexeu muito comigo, não sei se vai mexer com vocês. Ela coloca assim, há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. Negociam o carinho que pretendem receber com altas cotas de padecimento que criam psiquicamente. Nós criamos na nossa mente, ela fala que nós criamos psiquicamente, aquilo que eu quero que o outro me dê. E criamos a ilusão de que o outro vai nos dar aquilo que é a nossa necessidade. Para eu receber, ou estar bem, ou estar feliz, eu preciso que a pessoa com que eu convivo, na minha família, ela me dê aquilo que eu desejo. Assim, eu quero carinho, eu quero amor, eu quero paz. Mas te pergunta, tu dás alguma coisa ou apenas exige? Porque ela diz assim, a pessoa que se queixa, que se lamenta o tempo inteiro, ela armazena o pessimismo no qual ela vive. E é a indução de mudança que nós temos que fazer. Quando a gente encontra com alguém que é altamente altruísta, pensamentos para cima, por alto, feliz, você fala assim, nossa, parece que fulano não tem problema nenhum. Às vezes ele pode ter, mas ele não está armazenando psiquicamente a dificuldade que ele não deseja viver. Né? E a Joana de Ângeles vai um pouco até mais. Ela fala assim, ao lado de outras pessoas que chantageiam os afetos mediante a adoção de sofrimentos irreais. Olha, assim, tem gente que convive conosco que são criaturas que criaram psiquicamente a dor, a dificuldade, e estabelece, cria uma chantagem com o outro com quem ela convive, criando um sofrimento irreal. Você já notou que pessoas que falam assim, eu tenho problema de, chutar aqui, depressão. Aí você fala assim, tem a cura. Alguns pegam a cura e executam o trabalho de mudança, a vontade, o poder, o querer. Outros estão tão acostumados a viver aquilo que falam assim, se eu me curar, quem vai cuidar de mim? Aí eu vou ter que sair, vou ter que viver, vou ter que criar condições, e cria-se nesse momento dependências. E essa dependência é tão grande que ela chantageia a pessoa que dá a ela o tempo inteiro. E isso está
conosco na relação familiar. Mães, pais, filhos, avós. Tem mães que falam assim, nossa, você vai sair e vai me deixar sozinha? O que é isso? Chantagem, no dizer de Jonathan Edwards. Por quê? Se a pessoa vai viver um pouco da vida dela, no momento que ela está, aí você fala assim, você vai me deixar? Olha, você morreu. Você consegue viver? Vamos comigo? Ah, não, não quero ir. Você não podia bem que ficar. Fique aqui, vamos pegar uma pizza e vamos comer aqui de casa mesmo? Não, eu quero viver a vida, eu quero encontrar pessoas, eu quero viver. E aquela pessoa fica presa, né? E ela coloca assim, estabelecem como meta e conquistas de atenções e carícias que lhes são sempre insuficientes. Tem pessoas que criam meta, né? Desejam o carinho que a pessoa te dá, mas ainda é insuficiente. Só que a pessoa fala assim, você me ama? Amo. Quanto? Quanto? Amor é amor. Né? Ai, mas você me ama até... Vamos fazer uma média aqui, de 0 a 10. Amor não tem medida. Amor é amor. Então, essas pessoas, como disse, nada é suficiente. Ela vem chamando a atenção justamente desse detalhe. Vamos viver de uma forma que a relação de troca tem que ser tranquila? Ela falou assim, completando, não se dando conta que dessa forma farão secar a fonte generosa que os oferece. Até o momento que a outra pessoa fala assim, cansei, não dou conta mais. Aí você fala assim, ai, mas você vai me largar? Cansei. Né? Ah, mas você pode cansar? De repente você nasceu, está no seu karma, que você me deve e tem que me dar tudo além do que é necessário. Primeiro passo, ninguém deve ao outro de uma forma desproporcional. Todos nós que estamos interligados numa relação de afetividade, seja ela qual for, na relação de pai, filho, esposo, esposa, companheiro, cônjuge, qualquer uma delas, há uma relação de troca, onde eu tenho que dar e receber. Por isso que ela diz assim, detalhe, ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. Olha, se a gente só pegar essa frase da Joana de Ângeles, assim, ó, quer viver no pessimismo? Quer viver na reclamação? Quer achar que o problema seu é maior do que o universo? Que a sua dor é algo que ninguém entende? Ela diz, ninguém se sente bem ao lado nossa, nessa estrutura de vida. A gente quer conviver com pessoas que nos dê. Lógico que a gente tem um momento de queda, de dor, de dificuldade, isso é normal com todos nós. Mas de 365 dias no ano, quantos dias você vive em problema de dificuldade ou exigência? Não, só 364. Aí tem um dia. Aí você fala, não dá. Essa troca está irreal. Né? E a Joana de Anjos termina dizendo assim, essa coação emocional termina por produzir amizades falsas, situações constrangedoras e mais insegurança. Tudo que nós estamos vivendo, e até hoje a gente vê assim, na rede social, que é o grande problema nosso, ninguém tem problema. Todo mundo é feliz, todo mundo posta alimentação, mesmo que está comendo com azia. O refluxo está ali, mas você posta aquele prato bonito só para fazer inveja no outro. Né? E a gente nota que é isso que está fazendo falta nas nossas relações de afetividade. Basta a gente olhar, nós vamos sentar num lugar para comer algo, as pessoas primeiro, elas estão ali ou permitindo que o outro não converse, primeiro eu tenho que olhar o zap, eu tenho que dar uma resposta, tenho que postar no Instagram, eu tenho que dar resposta a alguém que me perguntou alguma coisa, e as outras pessoas estão ali do lado, precisando trocar. E aí nós estamos com alguém
que não gostaríamos de estar e estamos com alguém que não estamos presentes. Né? É isso que a Joana de Anjos chama de coação emocional, quando nós vivemos situações efetivas. O outro momento que a gente colocou aqui, até só para a gente lembrar, por que a gente fala que nós somos herdeiros ou que nós que imprimimos a nossa dor. Vamos colocar 4 situações aqui que Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida, em que a relação nossa de compromissos executados voltam quando nós erramos de forma errada. Ele diz assim, Emmanuel, capítulo 15, chamado Vocação, para quem quiser lá ver livro Pensamento e Vida. Ele diz assim: o médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou como o apagado enfermeiro defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. Nada a ver com a questão da enfermagem, tá, gente? O pessoal assim, eu sou enfermeiro, então eu sou pior do que o médico. Não, não é isso que Emmanuel está dizendo. Porque a pior condição é quando você vem no ambiente que você acha que domina e você é cerceado. Quantas pessoas nós vemos no aspecto profissional que é para ser o excelente, mas não consegue, não se reproduz. Mas por quê? Ele viveu naquela área espezinhando as pessoas. E ele volta na mesma área para que possa reaprender. Emmanuel coloca assim, o grande agricultor que dilapidou a energia dos cooperadores humildes, aquele que fez com que o outro trabalhasse de sol a sol, que não desse a relação, né, de trabalho simplesmente, ele falou assim, quando ele convive dessa forma, ele vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimentos, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta que prendeu moralmente a esperança dos outros. Onde a gente fala assim, nossa, como é que pode uma pessoa que tem tudo para crescer, mas está lá na roça e não consegue sair de lá? Às vezes, como ele diz aqui, é o grande agricultor que dilapidou, volta como um lidador da terra comum para reaprender. Ela coloca o outro seguinte, pode passar aqui. Ele fala assim, artistas. O artista que ele fala que usou de forma indevida a arte, ele fala assim, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à feição de habilidosos trabalhadores da última classe. Nossa, fulano, ele tem uma habilidade, mas não consegue. Canta maravilhosamente, mas não tem sucesso. Toca muito bem, mas não tem sucesso. Reflexo. E aí ele diz, para finalizando, mulheres, né? E aqui também cabe não só a mulher, mas cabe também ao pai. Tá? Ele só identificou. Ele diz assim, a mulher, né, dignificada por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhe marcam a rota, a gente fala assim, qual é o dever da mulher e qual é o dever do homem? Qual a minha função de homem e qual a minha função de mulher? Não é o homem provedor, nem a mulher doméstica. Nós estamos falando de posição efetiva. A gente fala assim, para que o sol nasce? O sol nasce com a função de dar energia, de dar luz. Né? Se a gente vê uma macieira, qual a função da macieira? Dar maçã. Mas a macieira não se alimenta da maçã. O sol não se alimenta da energia solar. Então, ele executa a função. E ele diz justamente, a mulher, qual a função dela? E ele diz assim, quando ela dissipa todos os caminhos das quais a mulher tem que executar, e aqui vamos lembrar que Emmanuel coloca também que no processo evolutivo, o masculino e o feminino é como se fosse um elemento de um grau de 90 graus, né? Um gráfico, onde
um horizontal e o outro vertical. Um sustenta o outro. Então, nós temos funções diferentes, mas para sustentação. Ele diz assim, frequentemente, elas voltam aos lares que deslustraram, ou seja, volta ao lar que não dignificou, na categoria de ínfima servidora, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe, e comumente de retorno suportam preterição, hostilidade, embaraço e desgosto, por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas. Se você não, Emmanuel está doido. Mas eu perguntar assim, como que a gente aprende? É sempre retomando o inverso. Se eu fiz algo negativo, se eu andei menos 10 passos, eu tenho que andar 10 passos para zerar. E se eu não criei a questão de um homem honesto, no trabalho, em casa, eu vou voltar e vou ter uma relação de paz, de pai com uma tranquilidade, muitas vezes vou ser espezinhado, porque eu preciso reaprender. Né? E aí eu coloquei de uma forma ali, só para a gente tentar entender, por que que a gente volta e sofre? Porque diz Joana de Antes que o tempo que nós levamos para fazer cair é o mesmo tempo que a gente leva para reconstruir. Então, se eu levei uma encarnação inteira fazendo queda, 50, 60 anos, não é com um sofrimento de 1 ano, 2 anos, que eu vou refazer minha reconstrução. E onde que fica gravado isso? Nós lembramos que no livro No Mundo Maior, André Luiz fala que nosso cérebro é como se fosse um castelo de 3 andares. Nesse castelo de 3 andares, para quem gosta da área de psicologia, nós vamos estar falando do id, do ego e do superego. Né? Então, nesses 3 andares, ele diz assim, nós temos numa casa uma área que nós chamamos o sótão, uma área social e um porão. A cada reencarnação, nós mudamos as questões dos andares. O que eu vivi, eu e Ionísio, nessa reencarnação, eu estou ali na minha área social, convivendo, aprendendo, estudando, lutando, trabalhando. Tudo que eu pego de experiência está na minha área social. Quando eu desencarno e eu preciso voltar a um novo corpo, tudo aquilo que eu vivi negativamente ou positivamente vai para o porão, porque a área social fica livre para que eu possa reaprender e movimentar de novo as minhas informações. E o sótão? Quando que eu subo ao sótão? Aí André Luiz diz assim, o sótão é o que a gente chama do vir a ser. É o meu momento de conectividade com o que realmente eu sou. É o momento que eu vou a Deus e sinto uma realidade diferenciada. Porque tudo nosso faz a gente crescer. Veja bem, se a gente fala do nosso córtex cerebral, né, somente dessa área, ela mudou e cresceu demais. Mas a misericórdia de Deus é tão bonita e o seu arquiteto tem um design diferente. Ele falou assim, quando o nosso cérebro, o nosso córtex cresceu, a ideia era que nós tivéssemos uma protuberância. Em vez dele crescer, essa caixa craniana para cima, ele cresceu vindo para dentro, para próximo aos olhos. Então, o nosso córtex cerebral, que é onde está o nosso sótão, é onde estão as nossas questões mais evolutivas, ela está ali. E se a gente olhar no passado, a parte dos macacos, você vê que ela tem menos essa área, é menos córtex. Então, nós estamos evoluindo, mexendo com informações, e quanto mais informações, mais circunvoluções nós vamos tendo no nosso campo cerebral.
Então, nós temos que buscar a inteligência para aprender, para modificar. E ali, o que nós estamos falando do porão, onde estamos nosso subconsciente, o passado, o automatismo e os hábitos, é o que ele fala. Fostes um médico que não cuidou daquilo que era devido, o passado vai te cobrar. Na hora que você vir para a área social, o porão vai te falar assim, não, precisa consertar, precisa reviver momentos diferentes. Então, cuidado com as nossas atitudes e com as nossas ações, porque é reflexo para o futuro. Aí está o grande momento da reencarnação da doutrina espírita. Pode passar para o último, Cláudio? O último. Isso. Então, para finalizar, Joana de Anjos fala assim, olha, faze uma avaliação honesta da tua existência. Sem consciência de culpa, sem pieguismo, sem desculpismo, sem coerção de qualquer natureza, e logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Concluindo, ela diz claramente: deseja ser feliz? Mude a sua caminhada, mude o seu contexto. Ao levantar de manhã e olhar para o céu, fala assim, nossa, que chuva, hein? Abençoe a chuva. Ao encontrar com a pessoa que você menos gostaria de ver, você fala assim, eu vou aprender a amá-la. Ah, mas eu vou amar o inimigo? Sem isso, nós não vamos ter futuro. Porque, normalmente, quando a gente fala assim, eu não quero ver o meu inimigo nem no inferno você não vai ver. Porque, normalmente, você deve renascer como chifópago. Um tronco e duas cabeças. Nascendo grudado. Porque o amor liberta, o ódio une. É difícil a gente falar isso, mas realmente é. Nós precisamos entender que para não conviver com o inimigo, nós vamos ter que aprender a amá-lo. E a mudança das dores só depende de nós. Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, ele diz assim, verificai-vos se não estáis padecendo da doença das murmurações. Às vezes nós murmuramos demais, reclamamos demais, e não fazemos um momento de reprodução de saúde. E saúde é a verdadeira conexão nossa com Deus. É esse que é o grande momento. Nós estamos a cada dia aqui reaprendendo, retomando a nossa qualidade de vida com processos diferenciados. Que Jesus nos ampare e nos permita aprender cada vez mais com a nossa amiga Joana de Ângeles.